Se você e seus amigos acidentalmente começassem um jogo, onde vocês fossem obrigados a finalizar pessoas para não serem finalizados, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de amigos tentando sobreviver a um jogo maligno, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o tabuleiro do mal em um jogo da morte. Esses jovens não têm ideia de que estão prestes a ter as piores horas de suas vidas. Começamos com um grupo de amigos que alugaram uma chácara para se divertir bastante no final de semana, se é que vocês me entendem. E logo, o Tyler, um amigo deles que também é entregador de pizza, chega, mas ao invés de pizza, ele veio entregar uns cogumelos do Mario. Ao mesmo tempo, vemos dois caras se zoando, o Math e seu irmão Kenny. Enquanto isso, a namorada do Math, chamada Ashley, e suas duas amigas chamadas Mary e Beth, ficam tomando banho de sol. E aí os irmãos resolvem ir assistir um documentário que fala sobre peixes bois. E enquanto tudo isso acontecia, vemos o Tom acordando e praticando as suas aulas de pandeiro logo pela manhã. Um cara bem dedicado, diga-se de passagem. Em seguida, a Beth nota um senhor de idade que fica observando a coitada, enquanto ficava fazendo gestos nojentos. Logo depois, a Ashley e seu namorado vão dar uma relaxada, enquanto o Tom, que é o irmão da Beth, sim, esse detalhe é importante, mas não da forma que você imagina. Esses dois e o resto do grupo estão com os hormônios no máximo, e aí eles resolvem fazer umas brincadeirinhas. E no meio da relaxadinha, a Ashley repara um jogo de tabuleiro chamado o Jogo da Morte, e tem a brilhante ideia de jogar isso com seus amigos, mal sabendo que estará condenando todos eles. Algum tempo se passa, e o grupo inteiro está reunido para dar aquela brincada com o jogo. O Math lê as instruções, avisando que o jogo não acaba até eles realizarem um número específico de kills. Só que para começar, eles devem colocar o dedo no botão do tabuleiro, mas quando pressionam, o dedo de todo mundo é espetado, então aparece um contador com o dígito 24. Portanto, só depois de começar, a Beth lê a outra instrução, dizendo que o jogo não irá acabar até o contador estar zerado, ou se todos os jogadores virassem camiseta de saudade. Eles também têm um tempo para fazer um abate, e se não realizarem, o próprio jogo vai mandar pro caixão um dos jogadores aleatoriamente. Em seguida, o Tyler começa a surtar, desistindo do jogo, então os outros acham que estão faltando cartas, e resolvem que é uma boa abandonar a ideia também. Mais tarde, eles estão se divertindo do lado de fora, menos a Ashley e o Tom, mas de repente, Math sente uma dor gigante, até que a sua cabeça explode igual um balão. Em paralelo, os outros dois estão de olho no brinquedo, e notam que o número dele desceu para 23. Todos fogem em direção à casa em desespero, enquanto o Tyler avisa ao Tom que ele escutou o som dos disparos, acreditando que foi um atirador. E aí a Mary resolve ligar para a polícia, mas de repente os coitados ouvem batidas na porta. Então, Tom pega sua arma e vai verificar quem é. Ok, aqui já dá pra ter algumas ideias sobre eles e primeiramente sobre o jogo. Mesmo que não acreditem no sobrenatural ou magia, não custava nada eles darem uma pesquisada onde vende ou como joga esse troço, ou caçar posts de pessoas que já jogaram no Reddit, por exemplo. E se não encontrassem nada online, isso poderia criar muitas suspeitas, já que, como eles disseram, parecia estar faltando algumas cartas, além do fato de que ninguém era dono daquele tabuleiro, e se ele estava largado por ali, ou não dava para jogar, ou tinha um ótimo motivo para isso. E a coisa mais óbvia que eles poderiam ter feito é ler todas as regras antes de começar, evitando o tipo de coisa que aconteceu, pois se tivessem lido, provavelmente alguns deles não teriam participado com medo. Além do que, o nome do jogo em si não é muito receptivo e autoexplicativo. Agora, sobre as regras, tudo indica que eles terão que finalizar 24 seres vivos, quer dizer, 23, porque um já foi, né? E não tem meios de fugir do jogo até ele acabar, além de que possuem um tempo limitado para fazer isso. Mesmo que não acreditem, eles poderiam tentar matar um animal de porte pequeno como um pássaro ou um lagarto, para ver se o número desce. Não custa muita coisa tentar, eles já não são boas pessoas, e dar cabo de um passarinho vai ser moleza. E digamos que isso seria muito melhor do que finalizar um inocente. E no momento que o sangue foi pego pelo brinquedo, o Tyler tinha razão em surtar por conta dos riscos de contrair alguma doença, mas ele deveria se preocupar com algo maior, que provavelmente aquilo deve ter sido um pacto que eles fizeram, já que a maioria dos pactos necessita do sangue do participante para meio que assinar o contrato, o que deixa tudo ainda mais estranho, além de que a bebida e a samambaia só atrapalham na hora de pensar. Então no fim, pessoal, a melhor dica é não ingerir qualquer tipo de coisa antes de ter que tomar uma decisão importante. Após o Math virar a mula sem cabeça, se eles usassem um pouco do cérebro, daria para entender que foi algo sobrenatural que fez aquilo. Mesmo que o Tyler tivesse escutado o som do tiro, é quase impossível um disparo conseguir fazer aquele tipo de estrago. Precisaria ser uma arma pesada, ou uma escopeta queima-roupa, e seria impossível o pessoal de dentro da casa não ter escutado um disparo desses. E se realmente fosse esse o caso, o mais correto seria eles só deitarem no chão e se arrastarem para um cômodo sem janelas. Mas de qualquer forma, que atirador iria revelar a sua posição batendo na porta da frente da casa? E a dupla que estava lá dentro são dois inúteis. Não tem como ter sido coincidência o número do tabuleiro descer depois daquilo ter acontecido, pois as regras do tabuleiro deram algumas indiretas sobre explodir a mente.
frente, o que já seria o bastante para eles ligarem os pontos. Um fator que estava bem claro foi ele ter reclamado de dor antes de explodir, além de que visualmente a cabeça dele estava inchando, então o único motivo deles não terem visto a cabeça do cara literalmente inflando foi eles serem cegos mesmo. Quando Tom abre a porta, ele se depara com um velho que estava observando a Beth, e aí Tom consegue imobilizá-lo, só que o senhor diz que não foi ele que fez aquilo, só se o cara tivesse habilidades ninjas de implantar uma bomba na cabeça do cara sem ninguém ver. Nessa hora, a cabeça do Kenny começa a inflar, explodindo na frente de todos eles, até que o grupo escuta o som do tabuleiro, fazendo Tom descobrir que realmente o jogo é real. E no desespero, o Tyler até tenta quebrar o tabuleiro, mas falha miseravelmente. Então, Tom resolve finalizar o velho a sangue frio, concluindo a sua teoria de que eles precisam finalizar pessoas para diminuir a contagem. E aí eles saem dali usando o carro do Tyler, levando o tabuleiro junto. E no caminho, o grupo passa por uma viatura de polícia que Mary havia chamado, e seguem procurando por vítimas para o jogo. No meio do caminho, o Tyler quase atropela um civil, que mesmo após quase ser atingido, continua correndo no meio da rua, mostrando que o cara era um sem noção. E aí Tom ameaça o Tyler, forçando o coitado a fazer um strike com o corredor. E como o contador não baixou, ele faz o cara dar a ré para garantir a kill, só que isso também não dá certo. E com uma cena bem agradável aos olhos, o Tom sai do carro e termina o serviço na base da pisada, já que o cara não havia ido de berço, e eu não faço ideia de como ele ainda estava vivo. Enquanto isso, a Mary fica dentro do carro em estado de choque. E aí uma corredora que estava passando por ali percebe o que eles fizeram e tenta fugir correndo para o campo aberto. Então Tom e Beth vão atrás dela e infelizmente conseguem alcançar a coitada. Só que Tom mostra o seu lado cruel, tentando fazer a sua irmã terminar o serviço, mas ela não consegue. Então ele mesmo faz, quase descarregando o pente inteiro na coitada. Então temos um flashback de quando eles estavam se divertindo. Em paralelo, vemos uma guarda florestal alimentando seu cachorrinho, e logo após ela sai para fazer uma ronda de carro, deixando o cãozinho assistindo o noticiário sobre os peixes boi. Voltando para o grupo, após eles tirarem o resto do outro cara da estrada, o Tyler discute com o Tom pela forma que ele está agindo, só que ele parece estar determinado a finalizar o jogo, até que a guarda florestal chega de carro no local e pergunta para eles o que aconteceu. Então Ashley assume a liderança mentindo, dizendo que atropelaram um cervo acidentalmente. E aí a senhora identifica o carro da pizzaria e começa a tagarelar, cantar e até mesmo contar sobre o seu cachorro. Mas quando ela está indo embora, vemos que a velha já sabia que tinha algo de errado. Afinal, quem é que atropela um animal e tem sangue espalhado por todo lado? Então ela se vira para tentar segurar o grupo mais um pouco. Só que de repente, a Mary, que estava dentro do carro, tem a doença de cabeça de balão também. E essa referência só quem jogou o Team Hospital vai pegar. Em um ato de desespero, o Tom usa a Ashley de refém para escapar, chamando a sua irmã para dirigir e fugir dali, largando seus dois amigos para trás numa enrascada, os deixando sozinhos com a guarda. Bom, esse é o pior grupo de sobreviventes que eu já vi na vida, só tem um louco pior que o outro. Mesmo o Tom sendo amigo deles, já dava pra ver que o cara não era confiável. Primeiro, a forma dele agir como líder usando a força bruta, e a segunda foi quando ele finalizou o senhor de idade a sangue frio. Os outros dois tiveram a sorte de ter ficado com a policial e não com o cara. Além disso, dá pra notar que esse cara é completamente maluco. Afinal, quem faz esse tipo de coisa com a própria irmã? Com certeza no concurso de pandeiro da escola ele ficou em 6º lugar, se é que vocês me entendem. E mesmo que eles estivessem com pressa para sair da casa, eles poderiam pelo menos ter se lavado e trocado de roupas, pois eles tiveram muita sorte dos policiais na estrada serem cegos e não terem visto 5 adolescentes cobertos de molho de tomate no carro. E por falar em policiais, se eles tivessem 2 neurônios pensantes, dava para ter percebido tudo sobre o jogo bem cedo e evitado ligar para a polícia. Pois agora tem uma cena de crime com 3 corpos que será investigada pelas autoridades, e existe uma grande chance disso levar até eles no futuro. E agora que todos eles acreditam que o jogo é real, não custava testar a teoria de finalizar animais. Afinal, o cara tem uma arma, e isso não seria muito difícil de fazer. E sabendo que ainda restavam 18 kills no jogo e apenas 4 players, eles poderiam dividir as mortes entre si, definindo uma ordem pelos nomes, sendo primeiro a Ashley, depois a Beth, o Tom e o Tyler. E caso alguém do grupo não cumpra o acordo, ele seria finalizado no momento que a cabeça de alguém começasse a inflar. Sim, não é a melhor solução, mas esse é o tipo de jogo onde se você ficar parado, você vai de arrastar pra cima. E aparentemente o tempo de explosão de um para o outro é completamente aleatório, o que dificulta muito a sobrevivência, mas havia um plano que aumentaria esse tempo, não precisando se preocupar tanto. Ao invés de ficar apenas apagando civis aleatoriamente, eles poderiam tentar pegá-los e prendê-los, pois assim, se alguém do grupo estivesse com a cabeça prestes a explodir, eles teriam que finalizar o coitado que prenderam. Talvez eles ganhariam alguns minutos ou algumas horas. E lembrando que é uma situação hipotética, gente. Para começo de conversa, eu nunca jogaria esse tipo de jogo para precisar fazer isso. E ir para locais grandes é uma péssima ideia, já que ao primeiro disparo, todas as pessoas iriam fugir. Se manter onde estão é a melhor opção, visto que é um lugar que passa poucas pessoas, mas ainda assim passa algumas, facilitando para capturar uma pessoa por vez. E sobre os civis que foram de vala, eu nem
preciso comentar, só não corra no meio da rua. E a segunda corredora, quando viu toda a situação, poderia ter corrido para a floresta ao invés do campo aberto. Assim ela conseguiria dificultar a mira do Tom, talvez evitando os tiros. Agora, ajudando o grupo dos doidões, sabemos que a única arma de fogo que eles possuem é a do Tom. Então por que eles ficam desperdiçando munição à toa? É fácil de imaginar que da mesma forma que eles possuem essa arma, nada impede de um alvo deles também possuir uma arma. E se o grupo estiver sem munição, é caixão com certeza. O falecimento da Mary podia também ser facilmente evitado. Eles sabiam que apenas as pessoas do grupo que estavam jogando podiam virar uma bomba relógio. Não ficar junto é literalmente cavar a sua própria cova. Pois se estivessem próximos, provavelmente conseguiriam salvar a coitada, finalizando a guarda florestal. E por falar nela, mesmo que seja cruel, eles deveriam ter disparado no momento que ela deu as costas, para garantir que ela não iria reagir ou chamar reforços. Pois uma vez que as autoridades souberem da localização desses imbecis, já era. E depois de finalizar a velha, eles poderiam pegar a viatura dela, pois mesmo sendo um carro de guarda florestal, eles ainda possuem sirenes, e serviria para abordar pessoas aleatórias ao melhor estilo Anton Chigurh. E usando essa estratégia, com certeza eles conseguiriam bater a quantidade de kills necessárias. Sem contar que eles teriam mais armas para fazer isso. Mas como os dois simplesmente fugiram com essa lata velha chamativa, eles deveriam se livrar desse carro, procurar por mais munição e partir para outro tipo de plano o mais rápido possível. Algo que eles poderiam fazer era deixar Beth pedir carona na estrada enquanto Tom ficava escondido. E quando alguém parasse e ela realmente conseguisse uma carona, o Tom aparecia e aí vocês já sabem o restante, né? Provavelmente com esse método eles conseguiriam algumas baixas. E quem sabe até terminar o jogo. Novamente vemos outro flashback e cortamos para a coitada da Mary explodida no carro. O psicopata do Tom comenta sobre não querer ver sua irmã ir para a cidade do pé junto. E por isso ela tinha que finalizá-lo ou ele ia se finalizar. Mas ela impede o cara de fazer isso. Em paralelo, o Tyler começa a ficar com a cabeça inflada. E nesse momento, a senhora se distrai, dando brecha para Ashley finalizar a coitada com o pé de cabra que tinha no carro, salvando a vida do Tyler. Isso faz com que a Ash tenha um choque de realidade. E após perceber que ninguém vai sair impune, ela fica determinada a ir atrás do Tom e da Beth, junto com o Tyler, na tentativa de salvar as futuras vítimas. Então ela rouba a arma da guarda e o carro dela. E Tyler, usando o cérebro, algo que nenhum deles tinha feito até o momento, liga para a empresa da pizzaria, conseguindo rastrear o carro que o Tom pegou. E aí os dois conversam sobre tentar impedir a dupla, mesmo achando impossível de fazer isso. Até que eles recebem a localização, e os dois estão indo para um centro de cuidados paliativos. Basicamente um lugar que cuida de pessoas com doenças que ameacem a continuidade da vida, tentando aliviar o sofrimento delas. Em paralelo, no centro de cuidados, vemos uma enfermeira tratando uma garotinha. E voltando para os irmãos malucos, eles chegam no local, se beijam antes de começarem a varrer a partida, se é que vocês me entendem, e não esqueçam que eles são irmãos, e saem numa montagem bizarra, finalizando 15 pessoas naquele hospital, sobrando apenas 3 para terminarem o jogo. Ok, que tipo de clínica não possui sequer um segurança, mesmo sendo daquele tamanho? Além de que a pistola desse cara parece ter munição infinita. Mesmo que o local fosse fechado, seria impossível ninguém escutar os sons dos disparos, já que o nível de decibéis de um tiro pode variar dependendo da arma, da munição e do ambiente que é disparado. No entanto, tiros de arma de fogo sem silenciadores geralmente produzem um som extremamente alto, variando de cerca de 140 decibéis a 190, ou até mais em algumas circunstâncias. Agora, em relação a um tiro com um silenciador, o nível de decibéis geralmente é reduzido, mas ainda pode ser muito alto. Um tiro com silenciador pode variar de cerca de 110 a 140 decibéis, dependendo do tipo de arma, do supressor usado e das condições do ambiente. Isso ainda é muito alto e potencialmente prejudicial à audição, mas é significativamente mais silencioso do que um tiro sem um supressor. Dentro de um ambiente sensível ao som, como um hospital, um tiro de pistola seria muito mais audível do que um ambiente externo aberto, devido à acústica do espaço fechado e à ausência de ruídos externos que poderiam mascarar o som. Então, o tiro poderia ser ouvido em uma única ala ou mesmo em todo o prédio, dependendo da configuração e acústica específicas do hospital. E os centros de cuidados paliativos geralmente têm medidas de segurança garantindo a proteção dos pacientes, familiares e funcionários. Isso pode incluir controle de acesso, sistema de monitoramento por câmeras e protocolos para lidar com emergências. O número de pacientes em um centro de cuidados paliativos pode variar, dependendo do tamanho e da capacidade do centro. E esse aqui parecia ser bem grande. E o número médio de pacientes pode variar de algumas dezenas a mais de 100, dependendo do tamanho e da demanda do centro. Já o número de funcionários desses lugares também pode variar com base no tamanho do centro e nas necessidades dos pacientes. Os funcionários podem incluir médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas, conselheiros e pessoal administrativo. E o número de funcionários também pode variar de algumas dezenas a várias centenas, dependendo do tamanho e da gama de serviços oferecidos pelo centro. Então, literalmente, só ter um funcionário para cuidar de um lugar inteiro é meio difícil de acreditar. Ou seja, esses dois tiveram muita sorte de encontrar esse local praticamente abandonado
abandonado com os pacientes dentro. Depois do caos, Tyler e Ashley chegam ao local, se deparando com um lugar completamente banhado em molho de tomate. Então a dupla resolve investigar o centro de cuidados. E após subir algumas escadas, eles encontram a enfermeira que estava dormindo em vez de cuidar das câmeras. Então os jovens acordam ela, pedindo para a dorminhoca mostrar onde estava o casal e para ela chamar a polícia. Enquanto eles iriam tentar parar os irmãos Lannister. Ao mesmo tempo, vemos a garotinha caminhando pelos corredores, que por ironia do destino dá de cara com a Beth. A coitadinha tenta conversar com a maluca, mas ela já parece estar completamente alucinada depois de tudo que aconteceu. Para poupá-la, ela pede para a criança fechar os olhos e contar até 10. Mas por sorte, quando a garotinha termina de contar, a Ashley e o Tyler aparecem no final do corredor. E aí a Ashley até tenta convencer a maluca de não fazer isso. Entretanto, quando ela percebe que não vai funcionar, a Sniper de Elite consegue finalizar a Beth com uma escopeta de uma distância considerável, sendo que provavelmente ela nunca deve ter pego nesse tipo de arma na vida dela. Então, finalmente, os policiais chegam no hospital e começam a procurar pelos atiradores. Enquanto isso, para tentarem pegar o Tom de surpresa, a dupla se esconde junto com a criança no quarto ao lado. Uns minutos se passam e o maluco encontra o que sobrou da sua irmã, e com a raiva ele consegue desbloquear os poderes da Eleven de Stranger Things. Brincadeira, galera, ele só chora mesmo. E aí os dois saem do esconderijo, e ao invés da garota atirar logo no psicopata, ela espera ele ver a pistola no chão e tentar pegá-la. E para impedi-lo, o Tyler entra em uma luta corporal com o cara. E depois de muita porradaria, o Tyler consegue finalizar o Tom numa cena horrível de se ver, sobrando apenas uma pessoa para o jogo acabar. Só que quando o Tyler acha que tudo vai terminar bem, a Ashley e Piri começam um discurso dizendo que nós sempre fugimos da morte. Por isso achamos que o nosso objetivo é outro. Mas agora ela entendeu que a verdadeira vitória na vida é morrer. Portanto, ela não quer ganhar ainda. Então a maluca dispara contra o Tyler, finalizando o coitado e ganhando o jogo. O tabuleiro ejeta uma carta escrita Vitória, só que logo depois os policiais chegam no local, prendendo a doidona. Um tempo se passa e vemos a delegacia no Natal, cheia de policiais distribuindo evidências que seriam descartadas. Eles até conversam sobre o tal incidente, e é aí que o policial que estava distribuindo os presentes pega o tabuleiro. O capitão reconhece aquele jogo e decide chamar todos para jogarem, recomeçando um novo ciclo. Ok, muita coisa estranha aconteceu nesse final, porém vamos tentar resolver tudo por partes. Primeiramente, que tipo de música aquela mulher estava ouvindo que fez ela não ter escutado nenhum dos tiros? Bom, eu acho que a gente nunca vai saber. A Beth já estava completamente pirada, mas era realmente necessário ela tentar dar cabo de uma garotinha? E em que hospital só existem 15 pessoas? Era só poupar a menininha e ir atrás de outra pessoa. Mesmo que eles não saibam o tempo que leva para a explosão acontecer, nenhuma aconteceu tão rápido assim. Sobre o disparo da Ashley, pra quem não sabe, a dispersão do tiro da escopeta acontece porque ela dispara vários projéteis de uma vez só. Quanto mais longe o alvo, mais os tiros se espalham. Isso faz a escopeta uma arma melhor contra alvos próximos. Coisas como o tipo de munição e o tamanho do cano também afetam como os tiros se espalham. E o motivo dessa munição não ter se espalhado como as outras é porque ela é do tipo Slug, onde tem apenas um projétil na munição em vez de ter várias pequenas bolinhas que se espalham. E isso foi apenas sorte da Ashley, pois dificilmente ela saberia desse detalhe, já que ela ainda não tinha atirado em ninguém até chegar ali. E depois de ter encontrado o Tom, eles poderiam ter solucionado o problema ali mesmo, se a Ashley só tivesse puxado o gatilho ao invés de esperar o Tyler entrar em uma luta corporal com o maluco. Afinal, tinham mais pessoas naquele hospital como a própria enfermeira. Infelizmente para o Tyler, era meio difícil fugir daquela traição da Ashley, mas talvez se ele tivesse tentado pegar a arma com a munição infinita que a Beth usava e tentasse realizar um ataque surpresa durante o discurso motivacional da Ashley, provavelmente ele conseguiria dar cabo dela. E por fim, geralmente evidências de casos policiais são mantidas em custódia por um período definido de acordo com as leis e regulamentos locais. Se uma prova policial não é mais necessária para investigações ou processos judiciais, e se não há uma objeção legal ou regulamentar, ela pode ser liberada para o proprietário original ou para outra parte autorizada, como determinado pela lei. No entanto, isso pode variar dependendo das circunstâncias específicas do caso e das leis do país ou do estado em questão. E é impressionante o fato daquele jogo que estava numa cena de crime daquele tipo realmente só tenha perdido o valor investigativo. Afinal, aquelas cabeças que explodiram sem motivo aparente com certeza não tiveram uma explicação, pois a escopeta só entrou no caso muito depois, e ela nem estava com o tipo de munição que causaria aquele dano. Muitas coisas no fim poderiam ter sido evitadas se eles tivessem pensado um pouco ou tentado outras alternativas, mas obviamente no fim das contas eles não tentaram nada, e por isso só sobrou a Ashley, que mesmo no final teve que se render ao jogo. Provavelmente daria para essa galera toda sobreviver, tirando o Meth, aquele cara nem sabe o que pegou ele, e sim, com certeza todos eles passariam um bom tempo na cadeia, mas talvez alegando que estavam bêbados e sobre o efeito de samambaia, eles teriam penas reduzidas se inventassem alguma história maluca sobre o jogo, ou até mesmo fizessem as autoridades testarem se aquele jogo realmente era capaz de fazer aquilo, colocando uma ou duas pessoas para jogarem. Dessa forma, provavelmente a verdade viria
à tona, e eles teriam como alegar que agiram sob algum instinto de sobrevivência talvez. Fala galera, esse foi como derrotar o jogo da morte. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você decidisse caçar um ser mítico, metade sapo e metade homem, e descobrisse que ele realmente existe, o que você faria? Quer saber o que esse pessoal vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca jogar um jogo desconhecido de tabuleiro. Afinal, não dá pra saber quando você pode estar se envolvendo com forças maiores do que você pode aguentar.